Olá, queridas e queridos! Hoje vamos falar sobre a primeira hora do seu dia, a importância dessa primeira hora e como ela pode ser uma potencializadora do seu dia. Começar na primeira hora com atividades saudáveis e que aumentam a sua energia lhe ajudam no decorrer do seu dia. Eu sou a Hanna, o meu propósito é ajudar você a estar conectado com a sua essência e viver o seu máximo potencial. Roda a vinheta então pra gente adentrar nesta primeira hora do dia. A primeira hora do dia funciona como se fosse os 5 primeiros minutos do jogo, por exemplo, de algum esporte. E quando a partida, ou seja, por exemplo, um time já começa nos 5 primeiros minutos fazendo um gol, a tendência é que o transcorrer desse jogo flua muito melhor. Eu já falei num vídeo aqui sobre rotina matinal consciente. Claro que é fundamental que você escolha atividades que tenham a ver com o seu momento atual e com a sua vida, que façam sentido para você, que você goste. Não só porque você viu, porque é moda ou por alguma questão assim. Então essa primeira hora é esse 1-0 nos primeiros 5 minutos do jogo. Quando você tem uma primeira hora onde você faz atividades alinhadas com você, de preferência, às vezes, tem gente que gosta de fazer até sozinho, sozinha, se for possível no seu momento. Então, ser essa primeira hora um momentinho assim, para você, isso tem um efeito muito potencializador na sua energia física, mental, emocional, espiritual. Basicamente, é muito importante alguns aspectos. Então, eu vou falar 4 pontos fundamentais para fazer uma primeira hora que também é denominada hora de ouro. Ponto número 1, durma bem à noite. É imprescindível que você tenha uma boa noite de sono para que você acorde antes dessa primeira hora. Bem, não adianta também querer fazer a sua primeira hora se você nem recarregou as suas baterias. Então isso é fundamental. Durma bem. Se você, por exemplo, vai acordar às 6h30 da manhã, se organize antes, ou seja, organize o que você vai fazer naquela sua hora. Às vezes deixa já alguma questão pronta, deixa alguma roupa pronta, deixa a mesa posta, justamente para que quando você for fazer o ritual matinal, tem esses morning rituals, inclusive existe um vídeo onde eu mostro a minha rotina. Já mudou um pouco daquela época, mas é bem interessante que você tenha atitudes e atividades conscientes, mas que o sono não fique prejudicado por causa disso. Então, organize o seu dia e certifique-se que você vai dormir bem. Segundo ponto, escolha atividades que você goste. Já falei aqui, pode parecer um pouco óbvio, mas não é porque a pessoa X medita, outra faz atividade física no começo do dia que você vai incluir também. Eu, Hanna, gosto bastante da meditação quando começa o dia e de atividade física logo de manhã. Hoje em dia minha rotina permite isso, Eu programei, eu criei e nesse momento vem funcionando. Só que outro ponto muito interessante é que essa primeira hora às vezes vai mudar. Porque a gente muda, as circunstâncias da nossa vida mudam. Então não tem como, vou sempre fazer isso para a vida inteira. Às vezes vai ficar um pouco difícil, porque você às vezes vai mudar de rotina, de vida, até mesmo de trabalho. Então é importante, primeiro, ter uma boa noite de sono, organizar o seu dia e escolher atividades que façam sentido para você. Outro ponto, escolher atividades que nutram os seus corpos físico, mental, emocional e espiritual. Então, por exemplo, orar, meditar, são atividades que nutrem a sua energia e elevam a energia espiritual.
E essa primeira hora, ela tem um caráter de aumentar a sua disposição, o seu foco, né? Como que você vai produzir no dia, atividades calmas, relaxantes e que fazem com que você aumente os níveis de disposição são bem interessantes. Então, no nível espiritual, por exemplo, meditação, oração, ler a Bíblia, enfim. Uma atividade para, né, nutrir a energia física é atividade física. Alongamento, yoga, corrida, enfim, treino, alguma atividade que mexa o seu organismo, pilates, enfim, alguma questão que para você funcione, academia, vai lhe ajudar bastante. Então, atividade para mexer o organismo logo de manhã também é bem interessante. Atividade que nutra a sua energia mental, por exemplo, escrever, ler um livro ou até mesmo ficar em silêncio. Então, começar o dia em silêncio é muito interessante para a sua mente. Colocar uma to-do list, uma lista de tarefas que depois você vai ter que fazer também é interessante, né? Esvaziar da sua mente. E aí, claro que você vai escolher de acordo com o seu gosto, a sua necessidade do momento. Outro ponto são atividades para nutrir o campo emocional. Então, beijar, né, o seu companheiro, a sua companheira, tomar um café da manhã com a família. E é claro que é muito importante. Às vezes, a gente vê, né, as pessoas fazendo, toma suco verde, faz uma bananeira, toma água com limão. Só que tomar um café da manhã em família, abraçar quem você ama, às vezes estar com a sua filha, com seu filho, amamentar, enfim, são atividades que nutrem o campo emocional e também são energizantes. Então, às vezes a sua rotina matinal, né, a sua primeira hora do dia vai ser tendo um tempo de qualidade, por exemplo, com a sua família, com o seu filho. Então, não é necessariamente fazer 1000 questões, é sim fazer algo que potencialize o seu dia, não começar o dia já correndo. Porque quando você faz algumas dessas atividades, é muito interessante e isso eleva o seu dia, a tendência é que o seu dia transcorra muito melhor. Outro ponto muito interessante é que você comece simples, ou seja, às vezes a gente quer incluir, né? Vou fazer atividade física, vou meditar, vou tomar um café, vou fazer tudo isso. E, por exemplo, quando eu comecei a fazer, né, uma primeira hora, que é a Golden Hour, que eu chamo, a hora de ouro. Quando eu comecei uma coisa de cada vez. Aí, a partir do momento que se tornou um hábito, eu fui inserindo. Eu não inseri tudo junto. Então, às vezes, começar do simples vai ser melhor. Por quê? O inverso é verdadeiro. Se você quer incluir muita coisa, ou se você incluir alguma coisa nada a ver, e aí que vem o autoconhecimento, porque a partir do momento que você se autoconhece, você vai incluir questões que façam sentido para você. Se você quiser incluir muitas questões, isso pode ter um efeito reverso, ou seja, você fica mais agoniado, você se sentir derrotado no primeiro dia, ou porque não fez, ou porque tem aquela cobrança, preciso fazer alguma coisa. Então, inclua. Por exemplo, vai ser meditar e vai ser isso, pronto, acabou. Ou então vai ser, não, vou ler a Bíblia. Enfim, não sei qual é o seu momento, qual é a sua atividade, mas escolha comece simples, comece com a única coisa e a menor coisa que você pode fazer a partir de, por exemplo, amanhã, e aí vá consolidando. E às vezes sim, você nessa primeira hora vai incluir, por exemplo, 3 atividades que façam sentido. Eu acredito que essa primeira hora é maravilhosa, então existem inúmeras possibilidades de atividades. Você pode testar também, eu testei muito assim, inclusive a minha rotina de hoje não é a mesma do ano passado, então às vezes você vai testando, né, vou começar por aqui, vou começar por ali, vou inverter a ordem às vezes, ou não, vou incluir isso, não, vou fazer outra questão. Então é importante experimentar, e é isso que eu te convido agora. Experimente fazer uma primeira hora consciente, incluindo atividades que elevem a sua energia física, mental, emocional e espiritual.
algumas dessas atividades, 2 que seja, comece simples e teste, experimente, né? A prática é que vai levar você a colher os benefícios dessa primeira hora. Porque esses benefícios, né, de começar ganhando de 1 a 0, eles vão perpetuar no dia inteiro. E à medida que você vai fazendo isso ao longo do tempo, isso vai lhe dando um boom de energia. Porque quando você acorda, você tá com as energias e as baterias renovadas. E aí, quando você também já faz essa rotina potencializadora na primeira hora, você reverbera, né? Faz um efeito dominó, que nem eu falei nos hábitos angulares, que lhe ajudam no resto do dia, no seu trabalho, na sua produtividade. Beleza? Me deixa nos comentários que rotina que você tem na primeira hora, ou se você não tem, qual atividade que você vai incluir. E espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, que você faça uma primeira hora de forma consciente, comece simples, não queira já começar do muito complexo e nutra-se com essa energia potencializadora que essa primeira hora pode causar nos seus dias e isso causar um efeito cascata quando você aplica ao longo dos dias. Beleza? Beijos de luz com muito amor e até o próximo vídeo. Tchau!